Então, nesse vídeo agora, eu quero te contar alguns cases da minha vida para que você possa entender como que nós podemos usar esse mapa para tomar melhores decisões e entendermos a realidade que nós fazemos parte. A primeira história e o primeiro case que eu queria te mostrar foi o do surgimento do Moporã, né? Quando eu e a Lari montamos e começamos a idealizar o Moporã e montar o que seria, aquelas ideias iniciais, e começamos a montar o que poderia ser esse negócio, etc., a gente começou a trabalhar muito nesses estágios aqui, né? Uma comunidade, a gente trabalhar a capacidade de coaching, mentoring, ajudar as pessoas a identificarem os seus propósitos de vida, a juntar pessoas em torno de uma causa comum. A gente estava muito forte essa coisa da causa, uma causa comum, então da interdependência, né? Que você viu aqui, a interdependência. O Moporã, ele traz uma missão, ele tem um propósito, né? Então ele nasceu muito aqui, muito fortemente nos estágios superiores de consciência, né? Utilizando esses valores, bebendo desses valores. E a gente começou a ter muita dificuldade, em um determinado momento desse processo, a gente começou a ter muita dificuldade para materializar isso em um negócio, né? A gente tentava por um caminho, por outro, tentando achar um plano, uma forma de fazer isso sair do papel, e a gente tinha muita dificuldade. E isso não é incomum, né? E aí a gente começou, então, vamos parar tudo, né? Lembro muito bem desse dia, a gente falou, vamos parar tudo, vamos fazer uma reflexão, o que a gente não está conseguindo integrar nesse movimento, né? Que tipos de valores, o que a gente está fazendo aqui? E aí usamos essa técnica, né, o Richard Barrett, esse mapa que você está vendo aí na sua tela, para entender um pouco melhor o que estava faltando, o que estava impedindo a gente de materializar isso. E essa foi a reflexão, esse foi o insight. A gente falou assim, caramba, cara, a gente só está trabalhando isso daqui, a gente está criando uma coisa linda, uma coisa bonita, mas uma coisa que só existe lá no mundo das ideias, é uma coisa etérea, uma coisa difícil de materializar. A gente não está ativando os nossos valores de sobrevivência, vamos assim dizer, nossos valores de ação, de atingir metas, né? De criar uma estrutura, um negócio. E aí a gente começou então a trazer um pouco mais para os valores 4 e 3 aqui, de poder, de usar as nossas competências. Começamos a materializar um negócio, começamos a aterrizar. Então esse foi um processo de aterrissagem do Moporã. Então o Moporã, ele nasce filosoficamente de níveis de consciência bastante elevados, mas que não sustentam a existência dele aqui, né? O que sustenta a existência dele aqui no mundo são as necessidades. Então a gente teve que criar, então isso colocou a nossa energia, e olha só, isso é muito interessante. A gente começou a migrar a nossa energia, as nossas decisões, o nosso olhar para esses temas aqui mais ligados à sobrevivência e viabilidade e à existência, né, nesse mundo que a gente vive. Se a gente não tivesse tido esse insight, essa consciência, a gente teria morrido na praia com uma Moporã aqui, uma bela ideia que nunca nasceu. Né? Uma bela ideia que nunca nasceu. E é esse, então, um case, um exemplo de como que você pode usar isso para trabalhar o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, pessoas, né, você pode estar vivendo isso, ou, com certeza pessoas que estão fazendo o seu caminho, estão extremamente a sua energia está conectada com os valores 1, 2 e 3. E aí tem aquele medo de dar um impulso para buscar a sua independência, né? Para buscar a sua confiança. Então, se você estiver nessa situação, você agora tem consciência disso e você pode trabalhar através dos métodos, técnicas, exercícios que você vai ver nesse programa,
você vai poder começar a trabalhar a migração da sua energia para outros estágios, talvez, que você esteja necessitando equilibrar na sua vida. Perceba que é sempre uma questão de equilíbrio. Se a gente está muito para cá, a gente tem que puxar para cima. Se a gente está muito aqui, a gente tem que puxar para baixo. E assim a gente vai navegando de forma dinâmica nesse diagrama ao longo da nossa vida. Perceba, é um equilíbrio dinâmico. Eu gostaria que o Richard Bach tivesse feito esse desenho na horizontal, como se fosse uma gangorra, que nós temos que sempre manter em equilíbrio. E esse equilíbrio é dinâmico, não dá para ficar parado. Se você ficar parado, a gangorra cai para um lado. Se você vai para o outro, a gangorra cai para o outro. Então a gente está sempre equilibrando a nossa energia e a nossa consciência, as nossas decisões, os nossos valores nos 7 estágios. Lembrando que para você poder fazer esse trabalho, brincar com essa gangorra, é importante que você vá desenvolvendo figurinhas, vai ganhando figurinhas do seu álbum. Então essa é uma história que eu queria compartilhar com vocês. Uma outra foi um momento pessoal meu da minha vida, em que eu estava me sentindo muito solitário. Não no sentido de não ter amigos, ou não ter um relacionamento, família, nada disso. Eu me sentia uma ilha. Eu não conseguia encontrar pessoas com quem eu pudesse dialogar sobre coisas que eu estava descobrindo de mim mesmo, da vida, das minhas crenças, dos meus valores. O que aconteceu? Eu estava passando por um momento de viver e solidificar valores muito ligados ao nível 6 e 7. Né? Então eu estava entendendo o meu papel no mundo, a interdependência, o propósito, missão, preocupação com futuras gerações. Eu estava entrando em estágios de consciência novos para mim. Né? Então novos valores estavam emergindo. E fazendo isso, eu não estava conseguindo encontrar amizades, relacionamentos que eu pudesse sentar e conversar e a pessoa entender o que eu estava falando. Né? Eu não conseguia achar isso. E isso começou a me trazer um sentimento de solidão muito profunda. Né? Eu me sentia realmente um peixe fora da água, incompreendido. Eu estava buscando a minha tribo. Basicamente é isso. Eu estava buscando a minha tribo e eu não achava a minha tribo. Eu queria achar pessoas com quem eu pudesse compartilhar coisas de espiritualidade, de meditação, sobre propósito de vida, enfim. E aí eu encontrei essa turma quando eu fui fazer uma formação nos Estados Unidos, onde eu me conectei com as pessoas que exatamente viviam aqueles valores que eu estava buscando trazer e viver na minha vida. Né? E esse foi um momento de libertação incrível. Assim, eu ganhei uma força pelo fato de eu conseguir me conectar com essas pessoas que estavam vivendo os mesmos valores. Foi onde eu liberei essa energia que estava represada. Eu liberei essa energia e eu consegui fazer movimentos de transformação pessoal e consegui ter, inclusive, impactos na minha vida profissional muito grandes. Né? Esse é um grupo que eu tenho convívio até hoje, são pessoas do mundo inteiro. É um grupo que foi feito nos Estados Unidos, mas tem participantes de todo mundo. E até hoje esse grupo se mantém conectado porque é um grupo que compartilha, que vive os mesmos valores. Então, busque, né, entender quais são os seus valores e busque se conectar com pessoas, com grupos que vivem esses valores, porque isso vai te dar força, isso vai liberar a sua energia, isso vai permitir que ela cresça, né, que você possa viver intensamente esses valores. Essa é uma dica muito importante, muito valiosa e que eu vivi de uma forma bastante clara e intensa na minha vida, onde eu tive que buscar longe, né, engraçado, tive que ir longe, para encontrar um grupo de pessoas em que eu pudesse compartilhar e viver os meus valores. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, como vocês podem entender essa escala de valores, é de novo em relação ao Moporã e ao programa Crie Seu Caminho. Eu costumo falar que se eu e a Lari, nós hoje estivéssemos vivendo no Burundi ou na faixa de Gaza, nós hoje
estaríamos morrendo de fome. Assim, nós não teríamos uma pessoa participando do programa Crie Seu Caminho e não teríamos ninguém consumindo os conteúdos disponibilizados pelo Moporã. Por que isso? Porque os nossos conteúdos, o nosso trabalho que a gente disponibiliza para o mundo, seja nos nossos programas, cursos, etc., eles estão muito voltados para pessoas que estão fortalecendo os seus valores nos níveis 4 e 5. Principalmente nos níveis 4 e 5. Pessoas que estão fazendo transições para estágios de consciência de nível 4 e 5. Estão solidificando, estão buscando confiança, estão buscando sua independência, crescimento pessoal, equilíbrio, querendo viver com integridade, querendo equilibrar o sobreviver e o viver. Se a gente for para a faixa de Gaza, hoje, uma das zonas de conflito no planeta, né, onde as pessoas estão vivendo os valores 1 de forma muito intensa, né, o 1, a gente não teria pessoas interessadas. Por que isso? Porque não faz parte da visão de mundo que essas pessoas estão vivendo hoje. Elas têm outras necessidades. Os valores delas, a atenção, o mundo delas se está girando em torno dessas necessidades de vida, de sobrevivência. Então falar de propósito de vida, falar de valores, você está louco? Você está louco? O que você está falando? Para com esse blá blá blá, isso é papo furado. Eu quero sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar aqui o meu respeito, eu preciso sobreviver, eu preciso garantir a minha família. E eles estão errados? De forma alguma estão errados, estão absolutamente corretos. Eles estão vivendo os valores corretos que eles têm que viver, porque esses são os valores necessários nesse momento que eles vivem, no local em que eles vivem. Hoje, nós temos a grande oportunidade, a nossa sociedade, o Brasil e algumas sociedades no mundo, nós temos condições materiais, de segurança, né, de democráticas, condições econômicas, que permite às pessoas olharem para esses valores, né? Esses valores que são conquistados ao longo da nossa vida. A gente não nasce com isso, a gente precisa ir conquistando essa segurança e essas necessidades para podermos então vivermos e nos desenvolvermos para o nosso eu superior. Ainda bem, né? Ainda bem, porque esse é o que, para mim, Palari, é o que nos motiva, é o que nos dá paixão. Nós desenvolvemos então nossos programas para trabalhar aqui muito fortemente as transições, mas ligados já a esse nível superior. Nós não trabalhamos isso aqui. Então é interessante entender, hoje o Moporã no Brasil consegue existir. Talvez há 50 anos atrás o Moporã não fosse uma empresa viável no Brasil. Tá? Há 50 anos atrás eu tenho questionamentos se nós conseguiríamos passar a nossa mensagem com a mesma força, com a mesma popularidade, atingindo um grande público como nós conseguimos hoje, porque hoje a sociedade brasileira já tem condições de desenvolver valores no 4, 5, 6 e 7. Há 50 anos atrás, pouquíssimas pessoas, o que poderia tornar o nosso negócio, a nossa empresa inviável. Então esse é um outro exemplo, um outro case de como você pode usar esse tipo de conhecimento para entender a sua sociedade, entender o seu mercado, entender as pessoas que fazem parte do seu mundo e como que você pode oferecer coisas que façam sentido para elas. Porque se não tiver no grupo de valores, não faz sentido para aquela pessoa, ela fica cega. Tá? Esse é o efeito, a melhor forma que eu posso dizer. A pessoa fica cega àquilo que você está falando. Ela não entende, e não entende mesmo. Então falar de propósito de vida no Burundi é falar grego. A pessoa não sabe o que eu vou estar falando. Então eu não vou falar sobre isso no Burundi. No Burundi eu vou levar ajuda humanitária. Né? A gente vai levar capacidade de ajudar as pessoas a terem segurança, né, a terem condições de sobrevivência. Beleza? Então agora eu vou te convidar para ver mais um case, e aí esse case ele é muito, muito, muito legal para você entender valores. Ele foi filmado por um projeto chamado Continue Curioso,
É um projeto que você pode encontrar na internet. Recomendo que você entre no site Continue Curioso e assista a outros vídeos deles que são muito bem feitos, um trabalho belíssimo, muito bem conduzido, muito bem finalizado. E eles contam histórias de pessoas comuns e contam as histórias dessas pessoas que continuaram curiosas de si mesmo. E a história que a gente decidiu colocar aqui para vocês, o protagonista dessa história, ele exemplifica de uma forma muito bonita e muito consciente os impactos positivos que você tem na sua vida quando você vive os seus valores e quando esses valores eles são conscientes e claros para você. Agora que você já se aprofundou na teoria, já descobriu os seus valores, já se aprofundou nas reflexões, você vai ter muita facilidade para entender esse case, para ver como a vida dessa pessoa, do protagonista do filme, como ele conseguiu entender, né, e acho que esse é o maior ensinamento, como ele conseguiu entender o que Buda nos fala. Buda tem uma frase, talvez eu não fale ela da forma exatamente como está escrito, mas ele diz assim: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. E esse protagonista, ao viver os valores dele diariamente, sempre olhando para aquilo que ele valoriza, aquilo que é importante para ele, com consciência, tomando as decisões difíceis na vida dele, ele vive uma vida feliz. Ele é feliz. Ele é feliz porque ele vive os valores dele diariamente. Ele construiu a vida dele em torno desses valores, né? Ele foi navegando. Então eu acho lindo esse filme porque ele consegue perceber que a felicidade é o caminho. A felicidade não é um destino. A felicidade é o hoje, agora. É um passo depois do outro. Isso é a felicidade. E viver os seus valores é uma forma de viver a felicidade como o seu caminho. E ele vai mostrar isso para vocês. Então agora, terminando esse vídeo, vai lá e assiste o case do Continue Curioso, e aí você vai entender quais são os valores do protagonista e como foi transformador para a vida dele viver esses valores. Vamos em frente. Até o próximo vídeo.